Entrevista com o Dr. Marcelo Costa, especialista de saúde mental e diretor do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS-AD Álcool e Droga Estadual, que fica lá no Monte Castelo. Doutor Marcelo, o que é o Janeiro Branco? Se fala que foi comemora de Janeiro Branco, doenças, coisas relacionadas à doença mental. O que é o Janeiro Branco? Perfeito. É primeiro um prazer estar conversando com o Ministério Público, conversando com os promotores, com quem cuida da nossa proteção de direitos, né? O Janeiro Branco foi uma campanha que começou alguns anos atrás de um núcleo pequeno de estudantes de psicologia no interior de um estado afastado aqui do Brasil. E ganhou uma conotação bem maior do que a gente pensava, onde todos os serviços, tanto das esferas públicas de saúde mental como as privadas, abraçaram essa campanha do Janeiro Branco, que instituíram o Janeiro da Saúde Mental. E por que o branco? Branco, porque ele está em branco. Todos os meses que estão a seguir, por exemplo, fevereiro, março, abril, que você pode escrever e planejar as suas atividades do ano de acordo com o que você quiser. Claro, sempre tendo a precaução de não exagerar nessas atividades, porque você pode também ter frustração com relação a isso. E também em janeiro, por quê? Porque se passou um ano todo passado, e esse ano que passado, eles têm a possibilidade de você, no mês de janeiro, refletir, não só sobre seus erros, mas também o que você acertou, quais foram as perspectivas que você tem para melhorar no ano seguinte. Então, janeiro é um ano que a gente pode dizer um mês coringa. É um mês que está ali bem colocado no início de todo um processo aí que a gente vai viver nos outros 11 meses. Deu errado, dá para refletir, vamos refazer. Exatamente. Isso, Janeiro Branco já tem 10 anos, essa data. O que há de evolução? O que houve em melhoramento no tratamento da saúde mental, do bem-estar, das pessoas com menor poder aquisitivo, né? Perfeito. E isso é a principal finalidade de uma campanha como essa, assim como outras campanhas que existem na área de saúde. É levar à população, não doenças. Lógico, se debater sobre depressão, que vem aumentando muito, principalmente com a pandemia, o uso e abuso de drogas, que é o nosso CAPS, que é referência no estado para esse tratamento, mas o principal é pelo tema da campanha, que a gente tem que cuidar da saúde agora, o tempo é agora. E quem ama, cuida. Ou seja, a gente não pode pensar na saúde mental daqui a 2 meses. Ou então eu vou destruir esse mês a minha saúde mental trabalhando excessivamente, usando todo tipo de substância, abusando de inúmeros exercícios ou falta de exercício, para em tal dia começar a melhorar. Só que tal dia pode não chegar, né? Pode estar morto, né? Ou pode já, ou ter morrido, ou então está realmente com um processo de adoecimento muito grave. Então, o que a gente quer trabalhar no saúde mental no Janeiro Branco é a perspectiva dessa campanha quando foi criada. É fazer com que a gente tenha uma perspectiva de qualidade de vida. Tem o meu termo, seja equilíbrio. Equilíbrio, é buscar o equilíbrio. Use o bom senso. Exato, use o bom senso, faça de seus dias sempre da melhor forma possível, que você não trabalhe tanto a ponto de sacrificar a sua saúde mental, que você não abuse de nada, que amanhã possa trazer efeitos mais negativos. Doutor Marcelo, mas isso de uma certa forma na prática é meio ilusório, porque a gente às vezes tem que trabalhar excessivamente, às vezes a gente tem, vocês mesmos da área de saúde, né? Vocês mesmos têm que, médico também a gente precisa se cuidar, psicólogo, especialista, precisa de tratamento, cuidar da mente, desligar a mente. E esse é um outro ponto interessante da campanha, é que você utilize os seus terapeutas, o psicólogo, o profissional de saúde mental, não só quando você adoecer. Então, se você tem que realmente trabalhar muito, às vezes você realmente tem atividades, seu emprego exige isso muito, não tem como você se privar disso. Até por uma questão de sobrevivência, ou o seguinte, como está tão difícil emprego e esse ano não se sabe o que vai ser, como é que vai ser, ou você fica naquilo que lhe é oferecido, às vezes com uma carga exaustiva, com sobrecarga de funções, ou então você fica desempregado. E aí é como eu digo. Não dá para você pegar
relaxar, programar uma ida a uma praia, uma saída, porque quando você chega em casa você não está cansado não, você está morto, você se atira na cama e corre. Mas essa é a função do janeiro branco, levantar esse quê da questão e fazer com que a pessoa realmente comece a buscar alternativas. Uma atividade física pelo menos 3 vezes na semana, buscar pelo menos 2 vezes na semana um momento que esteja junto com a família, fazendo coisas realmente produtivas, boas. Se divertir não é abusar de drogas em bares, finais de semana, isso piora muitas das vezes e agrava potencialmente as doenças mentais. Diversão não está ligada à bebida. Não está ligada a nenhum tipo de abuso, né? E você produzir durante a sua semana, de maneira planejada, atividade também te proporcione, além do trabalho, te proporcione prazer. Como ler um livro. Ler um bom livro, atividades, inclusive um parque que a cidade tenha, visitar, fazer uma caminhada ao ar livre. Existem inúmeras perspectivas que você pode fazer e que nesse janeiro branco tem essa intenção de você refletir o que você pode fazer, escrever, botar metas seguras, claro, não metas muito grandes, elas podem não trazer frustração. Sonhos são até bom, mas ilusões, elas podem te trazer realmente uma frustração e uma capacidade de te trazer no final do ano um pensamento de que você não deu certo, um sentimento de culpa. Negativismo, né? Muito importante você também não se autocobrar demais. As pessoas tendem a fazer essa autocobrança, eu não consegui fazer todas as metas. Entender que isso é normal, que isso todo mundo passa por isso e tentar programar para ver o que você pode conseguir esse ano para melhorar o seu desempenho do ano passado. Doutor Marcelo, a diferença de doença mental para loucura, porque existe muito preconceito ainda, muito estigma, e isso independe da classe social. A pessoa diz, eu não vou procurar um quadro de depressão grave, com todos os sintomas. Depressão, ansiedade, estresse, por aí vai, síndrome do pânico. Aí diz assim, não, mas eu não vou procurar, eu não sou doido, eu não vou procurar médico, eu não vou tomar remédio. E aí, uns que estão em tratamento se dão alta e quando voltam para o tratamento é muito pior de recomeçar o tratamento e os remédios começarem a fazer efeito até que haja um equilíbrio das substâncias no cérebro, né? Então, o que é doença mental, o que é loucura? Bora para cá. E doença mental todos nós temos, né? Vamos tentar entender melhor o que é um transtorno mental, por exemplo. A loucura foi uma forma pejorativa que você usou para estigmatizar esse processo de adoecimento mental. Quando você diz que fulano de tal é louco, você está estigmatizando, primeiramente, que ninguém é louco. Não existe um CID que chama-se loucura. Existem transtornos mentais provocados por doenças que envolvem o psique humano. Existem como elas os transtornos afetivos bipolares, são os transtornos de humor, existem os transtornos de dependências, que é o uso de substâncias, existem os transtornos que a gente chama do afeto, por exemplo, a esquizofrenia. Então são inúmeros transtornos mentais que podem levar ao que as pessoas chamam de loucura, que é quando a pessoa perde a capacidade de compreender a realidade. Mas muitas das vezes a compreensão da realidade ela é passageira, ela é transitória. E que você tendo uma boa ajuda de um profissional de saúde mental, ou prevenindo mesmo no dia a dia a sua saúde mental e a sua saúde física que andam juntas, né? Mente sã, corpo sã, né? Então você consegue impedir essa estigmatização que é a loucura, que é quando a pessoa diz que a pessoa perdeu a capacidade de realidade, né? Ela sai daquela sua realidade e vive numa realidade que a gente diz que é a realidade da loucura, uma realidade de outro mundo, né? Ela sai do nosso convívio aqui social. E quem nunca teve uma situação assim? Importantíssimo, porque a doença mental, ou a loucura, como queiram chamar, o maluco, beleza, como diria loucura o Raul Seixas, né? Sim, loucura eu vejo que na realidade foi uma forma preconceituosa. Exatamente. E junto com preconceito, falta de conhecimento, de ignorância mesmo, exatamente, então ignorância. É muito mais fácil. Muito mais fácil você rotular uma pessoa do que assumir também o que eu tenho, se eu tenho. Exatamente. Algumas doenças dessas, porque as doenças mentais, elas tendem muitas das vezes, inclusive pela falta de diagnóstico inicial, porque as pessoas têm medo, vergonha de ir a um profissional de saúde mental. Então quando elas chegam com a gente, já chegam com um agravamento. Então a doença ela tende realmente a ficar crônica. Então as pessoas tendem a trazer essas doenças crônicas e rotular.
como a loucura, por exemplo, o HIV, muitas pessoas chamavam de aidético, né? E o tuberculoso, o leproso. Né? Então essas doenças que acabam sendo diagnosticadas muito tarde pelo preconceito provocado, levam depois a esse preconceito novamente. Esse preconceito vem do próprio paciente, às vezes da própria família, que não aceita, e a sociedade abraça. E a sociedade abraça. Exatamente. Porque é mais cômodo, cada um não quer olhar para o seu umbigo se assim o tiver. Então a precocidade no diagnóstico é tão importante como uma hipertensão. Exato, como assim. um câncer. Lógico que um câncer encontrado no seu NIC 1, NIC 2 é melhor que o NIC 4, né? Então você encontrando as soluções no início do problema, claro que você vai expor menos pessoas aos prejuízos que ela vai trazer para você com o médio e longo prazo. Nessa parceria que a gente tem o Ministério Público com o CAPS, importantíssimo. É muito importante e a gente vê uma outra realidade. A gente vê, estou fazendo uma outra faculdade, estou vendo uma realidade que eu desconhecia e que está aqui, ao nosso lado. A população dos moradores, né, de rua, eles são muito rotulados só por drogas. Certo. Que é isso mesmo? Ou tem doença mental? Não. Como é que é um perfil psicológico dessa população que é muito carente? É um pessoal muito sofrido, é um pessoal... São os invisíveis. A pessoa faz, eu digo assim, que a pessoa faz a doação de uma cesta e pronto. Exatamente. Ou de um sanduíche, ou de uma sopa, né? E acha que está resolvido. Mas nós, com a nossa parceria, nós estamos muito além mostrando disso. Os invisíveis daqui do São Luís. Inclusive eu reforço a importância da promotoria do centro, porque é realmente no centro onde tem a maior parte de pessoas em situação de rua. Elas estão localizadas na região da Praça do Mercado Central, na Praça Deodoro, na Praça João Lisboa, na Praça Nauro Machado. Então essa promotoria do Dr. Marco Aurélio é estratégica mesmo para essas ações, por isso ele também nos abraçou enquanto Ministério Público, que é o órgão principal de proteção de direitos. Né? Então essas pessoas também são de direito. E uma das formas que o Ministério Público tem contribuído muito nessa proteção de direitos é a questão da escuta e de devolver a ele a cidadania por meio de documentos, por meio de informação. Nós só conseguimos qualquer acesso a serviço público, desde um benefício, se você tiver uma identidade. Então, o Ministério Público, quando abraça um órgão como o nosso de saúde e faz um estímulo com todos os outros que compõem uma grande rede, claro que umas ações dessas que já executávamos, que a ação resgate, ela ganha muito mais solidez, ela ganha muito mais visibilidade e ganha muito mais, como eu posso dizer, exatidão do que ela realmente quer. Não só ver a questão da saúde, mas ver a questão dos direitos e da proteção deles e mostrar que eles não são invisíveis. Quando o Ministério Público chama a atenção dessa perspectiva, eles começam a ter visibilidade e os demais órgãos começam a ter uma visão deles, abraçam ele de outra maneira. O Ministério Público, ele mostra os invisíveis. Exatamente. Essas promotorias, inclusive, foram a criação do Procurador-Geral, Eduardo Nicolau, para levar o Ministério Público às comunidades. E não poderia ter escolhido um promotor melhor, porque o Dr. Marco Aurélio já fazia um trabalho junto com a comunidade Fraternidade é um Caminho, que são uma das comunidades que trabalham em parceria conosco também nessas ações sociais, fazendo corte de cabelo, corte de unhas, ajudando na questão do buscativo, inclusive trazendo pacientes para nós começarmos o tratamento. Quanto à questão do perfil desse morador, dessa pessoa em situação de rua, se eles são usuários de droga, boa parte deles são usuários de droga. Porque quem vive na rua, infelizmente, ela vive num ambiente hostil. Então eles usam muito, não é nem droga ou crack em si, é o álcool. O álcool ele é muito presente para amenizar a dor, para amenizar a fome, para amenizar o frio. Mas o álcool que é a mais sociável das drogas. Exatamente. Né? E doenças mentais, não. Pessoas em situação de rua, boa parte deles são como nós. Infelizmente, eles têm os vínculos sociais dele rompidos há muito tempo, muitos há 10, 15, 20 anos, e encontraram na rua, porque a rua, por mais que as pessoas tenham esse preconceito, a rua é sedutora, e é na rua que eles ganham o seu ganha-pão, ou vigiando o carro, ou transportando mercadorias para os outros. É ali que no mercado informal eles conseguem
ganhar o seu dia a dia. Então não é só uma questão social, uma questão econômica, uma questão de saúde, é uma questão realmente que o Ministério Público ele atua bem porque ele integra tudo isso. E quando a gente faz essas ações de resgate, como fizemos vários com o Ministério Público, na Praça Deodoro, fizemos lá no antigo Marista, que agora é Iema, fizemos também a região ali da Praça, foi na João Lisboa, né? Foi na João Lisboa, fizemos uma ação juntas. Então você realmente consegue trazer de fato a cidadania dessas pessoas. Mas então quer dizer que na realidade eles usam mais álcool? Porque a questão... Sim, sem dúvida. O álcool ele impera nas pessoas em situação. E o abandono da família? Não, bom, álcool já é um problema que o próprio viciado em álcool ele já pode ter um monte, ele se transforma, né? O alcoólatra já é uma outra pessoa, ele vira tem uma outra personalidade, né? Adquire a personalidade, muda a personalidade quando ingere o álcool, né? E aí não é mais aquela pessoa. Essa pessoa, infelizmente, ela muitas das vezes entrou nesse meio pela situação que ela vive de vulnerabilidade social. Aí a gente entra o CAPS, né? O CAPS atende essa pessoa, nós internamos na nossa unidade que criamos há 10 anos, que é a unidade de acolhimento que hoje funciona no Renascença, onde tem 15 leitos. Lá a pessoa, o morador em situação de rua, ele pode ficar de 30 dias até 6 meses. Nesse período de 6 meses é o período que o nosso serviço social, junto com a Secretaria de Assistência Social do município, vão tirar os benefícios necessários para que ele possa sair daquela unidade para uma casa, alugando sua kitnet, ou então Minha Casa Minha Vida, ele possa voltar a ter dignidade, porque é impossível você cuidar da saúde de alguém ela estando sem dignidade de um teto, né? Sim. Você não pode medicar uma pessoa para dormir debaixo do viaduto, que é um risco muito grande para ela. Ela precisa pelo menos da proteção social de um local seguro para que ela fique, de uma alimentação segura, com uma segurança alimentar também. E do remédio da assistência de especialistas. De especialistas. Doutor Marcelo, mas agora eu fiquei intrigada. Quer dizer que ansiedade, depressão é raro na população? A ansiedade, se eu for dizer, 99% da população hoje está ansiosa. Então a ansiedade em si, ela não é uma doença. A ansiedade ela é motivada pela situação que você está vivendo. Claro, uma pessoa que vive situação de rua, ela está todo o tempo ansiosa. Ela tem medo de ser morta, ela está sobressaltada. É como uma pessoa que está no sistema penitenciário presa, ela vai desenvolver uma ansiedade. Mas a ansiedade generalizada, os transtornos de ansiedade, é uma doença mais grave. Moradores de rua não tem esse transtorno. E não tem doenças mentais. Eles são pessoas normais que vivem em situações de vulnerabilidade, passando por dificuldades que a gente às vezes não tem nem como mensurar. Ou seja, do ponto de vista emocional, né, a população de rua ela é muito mais normal, equilibrada, normal, digamos assim, do que as pessoas que têm uma condição melhor social e de instrução e que se negam a fazer um tratamento. É isso? Isso, exatamente. Essas pessoas, além de se negar a fazer o tratamento, muitas das vezes, alguns pedem, né? Alguns pedem para sair daquela situação e a gente encaminha para a nossa unidade. Mas muitos negam pela situação dele não conseguir enxergar à frente uma perspectiva melhor para ele. Tipo assim, eu vou ficar lá internado e quando eu sair de lá eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para cá. Exatamente. Porque não tem um apoio social. Muitas das vezes, assim, né? Não é bem assim, porque quando ele começa um tratamento, isso é importante que escutem, as famílias geralmente tendem a retornar para ele. Porque muitas vezes ele era usuário de droga de casa, era agressivo. E com o tratamento melhora. E a família às vezes abraça. Agora tem alguns casos realmente que não existe mais família nenhuma por eles, aí é mais complexo. E isso não é só na questão de droga, não é só na vulnerabilidade, isso daí é uma questão... É melhor nem se tocar no assunto. Bom, então, eu queria que o senhor deixasse aqui para a gente tem essa parceria, o Ministério Público e o CAPES, mas teve um surto, a pessoa teve um surto, para onde leva? Se a pessoa hoje, ela tiver um surto, a pessoa esse nosso público. Ela perdeu o controle da sua vida e está expondo a outras pessoas a risco, a ele próprio, ele vai com certeza ter que chamar a SAMU, né, o Sistema Médico de Urgência, que vai encaminhá-lo para a emergência do Hospital Nina Rodrigues do SPA. Lá no Nina Rodrigues ele vai ser avaliado por uma equipe multidisciplinar de saúde mental, que inclui psiquiatra, psicólogo, terapeuta, assistente social, e vai ficar ali por 72 horas, que é o período que a gente entende de observação, podendo ser até 72 horas, mas pode ser com 24, pode ser com 48, até com 12 horas, é uma observação. E de lá ele já vai sair com um encaminhamento seguro pela equipe, para onde? Para diversos segmentos. Ele pode ser internado numa clínica psiquiátrica,
pode haver necessidade de dar um segmento em regime de internação, principalmente em caso de suicídio, como é um risco para a própria vida, né? Suicídio, houve a primeira tentativa, aí interne, né? A gente tem que internar, porque tem que ter um ambiente seguro até que a medicação, inclusive, faça um efeito positivo. Ou então, a equipe lá pode ver a necessidade de fazer o tratamento no CAPS, porque hoje os CAPS, para quem está querendo algum tipo de tratamento, ele não precisa de encaminhamento, é importante dizer. Qualquer pessoa hoje que esteja com um transtorno mental ou com problemas de saúde mental, ela pode buscar um CAPS mais próximo do seu território e já começar ali uma avaliação e um tratamento. Por isso os CAPS são de porta aberta comunitária desde 2002. E o nosso CAPS AD, ele é de tratamento para álcool e drogas, ele está localizado no bairro do Monte Castelo, na rua Conde Deu, antiga rua da Norcegel. Ele atende pessoas com transtorno mental provocado por dependência e uso de substância, mas se pessoas tiverem outras doenças mentais, eles podem ir lá que a gente vai dar o primeiro atendimento e encaminhar para o segmento que vai dar assistência especializada. E ele não precisa de encaminhamento nenhum, funciona de segunda a sexta, de 7 da manhã às 7 da noite. E temos uma unidade de internação, que é uma unidade de acolhimento, mas ela não é porta aberta porque a porta é do CAPS. Somos nós que encaminhamos para lá quando há necessidade. Realmente o tratamento não dá para ser feito de maneira aberta. Certo. Um balanço que o senhor faz desse Janeiro Branco, né? Dessa perspectiva de conquistar o que eu quero, o que eu sonho, o que eu sonho não, o que eu almejo, o que eu estou querendo para a minha vida, desta campanha e dos 10 anos. Uns 10 anos, assim, houve melhoria, houve evolução, e dessa campanha. O mais importante... Porque para não, assim, bem pelo chão, para que a gente não fique na história do sonho, a gente faz, não. Sim, o que foi de bom e o que ainda tem de ruim. Né? O principal dessa campanha foi ter chamado a atenção para os cuidados que a gente deve ter preventivos para a nossa saúde mental, tentando tirar o estigma do profissional de saúde mental, sendo aquele direcionado só para pessoas que são loucas, estigmatizadas, onde a pessoa mesmo... Aqui como nós, busquem precocemente um terapeuta, fazer terapia, buscar cuidar do seu corpo, buscar cuidar de sua mente. Isso foi muito importante, é uma campanha que deu visibilidade aos cuidados que temos que ter com a saúde mental. E daqui para frente, eu acredito que é estimular realmente mais ainda a população a cuidar hoje, né? Não deixar para amanhã, não tentar promover dias para cuidar da sua saúde, e sim todos os dias, porque nós não vivemos 3 dias no mês, nem 15 dias no mês, que são realmente suas férias, né, de 30 dias, a gente vive todos os 365 dias no ano. Então esses dias têm que ser realmente valorizados, têm que ser tratados com carinho e com planejamento. Porque esse planejamento, a pessoa que planeja, ela tem uma tendência a executar as coisas melhor. E esse planejamento não se deve sobressair demais para que não haja frustração, é importante. Né? E que você aproveite. Se o planejamento ali no meio do caminho não deu certo, revisa, é normal, reflete, tenta adaptar, né? Não se cobre muito, a questão do autocuidado, isso tudo aí acho que a gente vai ganhar aí durante o ano todo. E tem que acabar com a principal doença, que é o preconceito. A principal doença é o estigma, é o preconceito, isso aí tem que acabar aqui também, uma função do Janeiro Branco, que vai seguindo todos os outros meses também juntos. Tá? Que tenhamos um Janeiro Branco, outros Janeiros Brancos tão bem sucedidos como foi esse, né? E que se acabe com as bobagens, as definições que infelizmente ainda perduram. Então, Marcelo, muito obrigada pela entrevista. Nada, foi um prazer receber vocês.